Sejam bem-vindos à Oficina do Jal, é um programa que está começando hoje e a gente vai falar muito aqui sobre autoestima, sobre sexualidade, sobre relacionamento, sobre a carreira dos convidados. A gente vai ter todos os tipos de convidados aqui. E hoje o meu convidado é um cara muito especial, eu conheço ele desde 1900 e bolinha, né? É isso aí. Para cruzar aqui a nossa idade. Ele é um cara humanitário, um cara que vem desbravando aí o conhecimento na área do evangelho, que vem amadurecendo, que vem tirando muitas pessoas da bolha religiosa. Ele é um pastor da comunidade Alicerce, hoje tem quase 200 mil seguidores na rede social. E eu queria que você que vai assistir aqui a Oficina do Jal recebesse aí ó, nos comentários com palminhas o pastor Tiago. Eu tenho certeza que você vai ficar admirado com todo o conhecimento que ele tem. É um cara que tem a mente aberta, é um cara que produz todo dia para a família, produz todo dia para a sociedade. E eu quis trazer ele aqui no nosso programa porque a gente vai abrir as possibilidades de a gente entender mais um pouquinho sobre esse lado da sexualidade e vamos falar também da intimidade dele. Eu sei que a gente joga futebol junto aqui, se conhece há muito tempo, por que não falar da intimidade? Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado, Jal. Prazer estar aqui. Obrigado a todos. O Caio que está ali Diretor, né? dirigindo a gente. É um prazer estar aqui. Prazer participar, né? De ver tudo isso acontecendo contigo, com a Deia. É um prazer. Agora, eu tenho uma pergunta aqui que foi que você vai me ajudar a responder a caixinha, tem uma caixinha da oficina do Jal, mas antes de chegar lá, tem uma pergunta aqui que eu acho que talvez você vai em vários podcasts, mas eu não sei se te fizeram. Qual o papel do pastor junto à sua comunidade? É o papel de companheiro de jornada. Um pastor, cabe ao pastor, com certeza, um ensino, né? Um ensino da Bíblia. A gente chama isso de doutrina. A palavra doutrina quer dizer ensino. Então, de uma certa forma, é papel do pastor doutrinar, sim, no sentido de que o pastor ensina, como um pai doutrina o filho. Mas o pastor, ele é principalmente um companheiro de jornada, é aquela pessoa que vai estar junto nos melhores e nos piores momentos das pessoas. Então, assim, o pastor, que é um pastor clássico, né? Lógico que hoje você tem a figura desse pastor meio coach, meio empresário de religião, gestor de negócio de religião, não é minha praia. Mas um pastor clássico, vamos dizer assim, é aquele cara que está ali junto com as pessoas, que participa das alegrias e das dores. Então o pastor, num dia ele está numa festa de aniversário, no outro dia ele está num sepultamento, num dia ele está comemorando o nascimento do bebê de um casal jovenzinho da igreja, no outro dia ele está lamentando a partida de um irmão, de um ancião, de uma pessoa mais velha, mais idosa. É tudo isso. Eu vi, por muitos anos frequentando a igreja também, eu vi muitos pastores não se importando com as pessoas que saíam da igreja, né? Eu vi até comentários tipo, saiu da igreja, se encontrar fora da rua, atravessa, muda para outra Sim, calçada e tal. era muito comum antigamente isso. Só que os ensinamentos, você acha que hoje ainda existe isso ou era só antigamente? Existe ainda existe. Mas isso é muito da nossa humanidade. Porque o pastor não tem isso, né? O pastor, não deve ter. Segundo a Bíblia, fala que ele deixa as 99 que tem lá sim. e vai buscar aquela que está lá, saiu. O Evangelho e o Novo Testamento usa a figura do pastor, porque o pastor era um personagem muito querido para o povo judeu, né? Para o povo israelita. Porque os pastores, eles ficavam cuidando das ovelhas, né? E qual que é o trabalho do pastor, em suma? E o que essa figura representa, né? O pastor guia as ovelhas até água limpa, guia as ovelhas até os pastos verdejantes, que nem diz o Salmo lá de Davi, 23, todo mundo conhece, mas o pastor também ele tem o papel de repelir a ação de predadores, ele tem o papel de cuidar das enfermidades, das doenças, tirar os carrapatos. Então, a figura do pastor é a figura do cuidador, de alguém que cuida, que orienta. Eu gosto de usar, tem uma expressão na Bíblia que fala sobre os guias espirituais, né? Então eu gosto de dizer para as pessoas que mais ou menos o pastor é alguém que você tem que entender que ele já andou por certos caminhos e que ele sabe alguns atalhos, sabe? Sabe te orientar. Ó, isso aqui não funciona, vem por aqui. Isso aí vai dar errado, vem para cá. Ó, isso aí eu já vi acontecer, alguém se ferrou. Então vamos por aqui. Então o pastor é isso.
O que que fez você ir para a internet para trabalhar essa questão de uma espiritualidade madura? Não que antes você não trabalhasse, mas o que originou que você fosse fazer esse trabalho para sair da bolha, para trazer esse cristianismo maduro que você fala lá nos seus conteúdos? E outra pergunta, já emendando, para não esquecer, que é uma pergunta interessante, recebe retaliação em relação a isso? Tá. Eu comecei a falar sobre esse assunto nas redes, dando essa ênfase para o que eu falo, né? Porque tinha muito a ver com a minha história, né? Você me conhece, eu comecei a pregar com 16 anos, muito jovem, muito imaturo, sem muito repertório, então eu tinha toda uma trajetória e num certo momento eu percebi que eu tinha amadurecido, porque em 2010, 2011 eu me afastei do ministério e fui trabalhar aqui na Baixada, na área portuária, na área de logística, fui muito bem sucedido nisso, mas depois a minha vocação me chamou com muita força, né? Então eu percebi que eu tinha agora um amadurecimento emocional, um amadurecimento na personalidade, você é psicanalista, sabe do que eu estou falando, um amadurecimento também no sentido do aprofundamento intelectual mesmo, né? De É, repertório. e interessante, quando a gente está falando de sexualidade, que daqui a pouco a gente vai entrar para falar, né, sobre repertório, né, o que faz o casal, o que faz o ser humano melhorar na cama, na vida, é ter repertório. E junto a essa questão de sair da bolha desse cristianismo maduro, onde você foi buscar esse repertório, né? Você já tinha uma certa vivência, né? 16 anos começou a pregar, entregou muito, Aham. eu vi você entregando muito dentro dos limites que você tinha. Sim, sim. O que foi que fez assim? Onde você foi buscar suas referências para amadurecer e trazer para os seus seguidores e trazer para a sua comunidade esse repertório? Tá. Assim, num determinado momento da minha vida, eu percebi que algumas coisas que eu acreditava e que eu ensinava não funcionavam na prática. E que ao não funcionar, quando eu digo não funcionar, não é no sentido de que, não é no sentido somente prático, mas também no sentido existencial. Eu via que certas coisas não faziam bem para as pessoas. Então eu percebi que ou aquilo estava completamente errado ou aquilo não estava suficientemente bem desenvolvido. E isso me levou para uma jornada de pesquisa e eu fui ler coisas muito mais densas do que eu já tinha lido no passado e fui conversar com pessoas. Eu tenho vários amigos que me ajudaram nesse processo porque uma coisa que eu entendi num determinado momento é que eu precisava de um diálogo com pessoas que sabiam mais do que eu. E eu fui buscar isso, fui buscar gente experiente, fui buscar conversas, e isso foi ampliando meus horizontes, eu comecei a conectar coisas e a entender certos mecanismos e certos processos que eu não tinha domínio antes. Isso é muito interessante, porque eu me vejo muito nesse processo. Tinha um versículo que batia muito na minha cabeça quando eu não acreditava mais nessa religiosidade infantil que existe por Aham, aí. E aí tinha um versículo que falava como é que o ser humano vai aprender, como é que as pessoas vão aprender se não tem quem pregue, né? E você olha em sua volta exatamente. e tá todo mundo pregando. E aquilo me batia, porque ia de encontro ao que você falou, pô, prega uma coisa que não faz sentido ou que não cabe para o que a gente vive. E aí estão pregando, mas não estão pregando o que realmente precisa ser pregado em relação à graça, à misericórdia, né, as coisas mais práticas em relação a essa intimidade direta com Deus. Parece que você sempre vai precisar ali de tipo de um guia, né? Não que você não precise né? Eu preciso de você, você precisa de mim, a gente precisa do outro. É importante ter um pastor, mas não ficar à mercê, né, de um Aham, pastor. Então, quando eu olhava para esse versículo, eu falava, cara, eu estou recebendo tanta mensagem, mas isso não é uma mensagem do evangelho. Não aham, estão pregando o que precisa ser sim, pregado. sim. Então, foi libertador para mim. Agora, a pergunta que eu fiz lá atrás, se recebe retaliação da galera? Assim, engraçado, hoje me perguntaram isso na minha caixinha de perguntas no Instagram, né? Alguém me perguntou se eu recebo muitos ataques. Eu não recebo o contraditório como uma carga de ataque. É o contraditório. Então eu não acredito que eu tenha uma mensagem perfeita. Eu prego e eu ensino o que eu acredito.
mas o tempo inteiro a gente vai revisando, vai percebendo alguns pontos cegos, todo mundo tem. Então, às vezes, eu gosto de ficar atento com relação ao contraditório para verificar se realmente faz sentido o que a pessoa está dizendo. Eu não enxergo isso como um ataque. Hoje, vamos dizer assim, frontalmente, eu ainda não recebi nenhum ataque Direto. pesado, direto, não. Eu recebo assim, vou contar uma história. Tinha um pastor no Rio de Janeiro que a igreja funcionava como uma pequena seita. Então, ele tinha alguns membros na igreja que tinham um salário bom. Então, ele dizia assim para o membro da igreja: olha, para você viver, você só precisa de R$ 2.000. Você ganha 6, R$ 4.000 você tem que dar aqui para a igreja, porque a gente vai redistribuir aqui para o pessoal. Só que essa redistribuição ele sempre era privilegiado. Essa pessoa me contatou nas redes sociais, porque eu utilizo muito essa linguagem do combate à seita para mostrar para certa parte do público evangélico de que algumas expressões do evangelicalismo brasileiro são muito parecidas com seitas, com cultos estranhos. Sim. Né? Tem uma questão cultural em cima disso e tal que eu desenvolvo. Eu falei para essa moça: olha, você está numa seita. Isso aí é uma seita. Aí nessa igreja, vamos dizer assim, que não é uma igreja, é uma seita, né? Um culto personalista, né? Baseado nas ideias que um camarada, ele mesmo criou para ele e para aquele grupo que ele conseguiu convencer a acreditar naquelas ideias. Aí nessa igreja publicaram a foto do meu perfil, projetaram o meu perfil em tempo real e o pastor ia pesquisando as pessoas que me seguiam da igreja e ia mandando a pessoa parar de me seguir na hora. Mentira. Só que, infelizmente, né, esse pastor, na mesma semana que ele fez isso, não estou dizendo que foi Deus que fez isso, não, mas é um fato curioso. Na mesma semana que ele fez isso, ele internou por conta do Covid e não retornou da internação. Não. Essa foi uma experiência, assim, de hate, vamos dizer assim, né, contra o meu conteúdo. Você é uma espécie de Padre Quevedo aí. Uma espécie de Padre. Mas, ô, Thiago, você O Padre falou. Quevedo era mais divertido. Eu gostava do Padre Quevedo. Deixa eu falar uma coisa interessante. Você falou de ponto cego. Eu tenho os meus pontos cegos, você tem os seus pontos cegos, Claro. a galera que tá assistindo aí também tem ponto cego, ninguém sabe tudo o tempo todo. A gente tá aqui para isso, para aprender, para trocar ideia. Sim, sim, Essa sim. é, eu acho que a oficina do Jó vai trazer muito isso, todo tipo de personagem, para a gente poder ter essa mudança de mente, essa troca boa de Pluralidade, né? pluralidade. Hoje em dia as pessoas estão conversando pouco, né? Tá Sim, todo mundo entrincheirado, todo mundo do seu lado da cerca e pouca conversa. exato. Todo mundo constrói o teu mundo, tua comunidade e não dá espaço para outra. Agora, quando você fala, eu tenho os meus pontos cegos, o Jal tem os pontos cegos, qual a diferença do teu ponto cego para infantilidade, para bolha? Aham. Como você vê isso? É repertório, repertório. Estudar, você estuda sempre. Muita gente tem opiniões fortes sobre coisas que elas não entendem. Né? Vou te dar um exemplo, né? Quando começou toda essa onda sobre saúde e tal, muita gente vinha perguntar para mim assim: pastor, eu tenho que ah, fazer tal coisa, tenho que aderir à campanha de vacinação e tal. Eu respondia para a pessoa: olha só, eu não sou teu médico, eu sou pastor, eu não entendo de medicina, eu não sei te dizer. Conversa, se você não tem um médico, conversa com o teu médico. Então, eu como pastor, eu tenho que falar sobre a doutrina bíblica, né? Legal. Eu não tenho que falar sobre aviação, eu não tenho que falar sobre ah, cosmologia, sobre biologia. Eu posso pegar informações de uma coisa ou outra, mas respeitando, dizendo assim: isso aqui na minha área, eu não conheço isso aqui, eu não sou médico, eu não sou. Então, hoje as pessoas têm muita opinião com pouca fundamentação, né? É o que o termo idiota significa no seu sentido original lá na Grécia, né? É Certo. a pessoa que fala ou que ela está agarrada com ideias que ela não conceituou ainda. Agora, dentro disso, você falou que, né, você é o cara ali do pastoreio, de tirar a galera da bolha, de trazer um conhecimento teológico mais profundo em relação ao evangelho. A galera da tua comunidade ali mais próxima, eles te perguntam alguma coisa ligada à sexualidade? Tem alguma história interessante? Como que é isso pra você?
Você vê as pessoas sofrendo muito em relação à sexualidade e relacionamento. Eles te procuram para falar. Então, eu tenho dois momentos para falar sobre isso que eu acho que é bem legal até para quem está acompanhando a gente. Uma que é assim, não é papel do pastor ou da igreja governar a cama de ninguém. Então, assim, eu venho de um contexto onde pessoas sentavam com casais para perguntar como é que tá a tua vida sexual? Tá fazendo tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa? Ou não está fazendo tal Ou não está coisa? fazendo? Então, assim, eu chego para o pessoal da nossa igreja lá e falo assim, ó, eu como pastor não estou interessado no que vocês fazem entre vocês na cama. Imagina eu estar no culto de domingo à noite pregando, sabendo como é que cada casal transa. Caramba, É doentio, é entende? É complicado. perturbador. Por quê? Porque eu sou homem, porque eu tenho minha psique, eu tenho a minha imaginação, eu tenho a minha capacidade de abstração, de fantasiar. Claro. Se eu ficar pondo a minha atenção na intimidade das pessoas, como qualquer ser humano, isso Vai te afetar de vai me alguma forma, afetar e não vai claro. fazer bem. Lógico. Então, eu digo para as pessoas, né? Eu sempre falo assim que a sexualidade é muito importante, a gente fala disso abertamente nos cultos. Eu tenho um trabalho, a gente tem um trabalho, por exemplo, eu diretamente com os homens da igreja, eu falo para eles assim, olha, não pode ter problema na cama. Vocês não podem ter coisas na cama que incomodam o casal. Vocês têm que resolver, têm que conversar em busca de informação e tal. Mas nem sempre é o pastor que vai resolver isso. O que vocês têm que saber de mim é o seguinte, que vocês têm que estar bem, o casal tem que estar bem. Agora, vocês precisam se resolver as questões de vocês com a ajuda de pessoas com outras áreas, com outras competências que eu, como pastor, não vou ter. A pergunta que gera muita polêmica aqui, né? Já te perguntaram lá, sexo anal é pecado? Como é que você vê isso? Então, cara, eu acho que essa é a pergunta, no meu Instagram, pelo menos, é a pergunta mais frequente. Engraçado É isso. mesmo? Fazem lá também? Eu tenho três perguntas que me fazem toda. Eu tenho a caixinha de pergunta, tem três O perguntas que pessoal tem medo do anal, né? toda. Tem três ou quatro perguntas que toda vez que eu faço, sempre, sempre vem. Sexo anal é pecado, se tatuagem é pecado, se ouvir música do mundo é pecado e se mulher pode ser pastora. São as quatro perguntas que eu recebo mais. O Novo Testamento tem um texto em Romanos capítulo 1 que o apóstolo Paulo ele vai dizer que, assim, não vou entrar no assunto da sodomia, porque tem várias questões envolvidas ao uso do termo lá no Antigo Testamento e tal, papapá. Mas Paulo é bastante claro em Romanos 1, quando ele fala que o coito anal um ato contra a natureza. Então, isso é meio consensual, é difícil de você, abrindo o Novo Testamento, dizer assim, ó, tá liberado aí o sexo anal. Então, Não é natural, né? Não é um processo todo. é, Vários médicos até, inclusive, não aconselham você fazer sexo anal, principalmente o tempo todo, toda sim, hora. sim, sim. Então não é natural. Então, o que acontece? Baseado nisso, baseado na doutrina do apóstolo Paulo, eu poderia afirmar que o sexo não é pecado. Agora, como eu te falei, eu não gosto de entrar na intimidade de cada casal. Por Na quê? cama do Não casal. gosto, porque não é meu papel, entende? O meu papel como pastor não é chegar no cara e falar assim, ó, você está em pecado, você está fazendo sexo anal com sua mulher. Porque o meu papel é ensinar a doutrina bíblica, ensinar as pessoas a compreenderem a doutrina. Mas a forma como a pessoa vai entender o que eu estou falando e praticar é uma decisão dela. Ô, Eu não, Thiago, eu não gosto, como pastor, de atuar como um supervisor ou um gestor da moral alheia. A expressão que eu vou usar é feia, mas é a que melhor explica. Eu não ó, gosto de ser caga-regra, sim. entende? E cada caso é um caso, né? Você já Cada deve caso é ter um visto caso. várias pessoas perguntando sobre sexo anal, falando de várias formas sobre você, né? Já. Então, Eu tive a experiência de um casal uma vez, muitos anos atrás. Eu ah, posso falar desse caso porque faz mais de 20 anos, então ninguém vai associar o que eu estou dizendo a ninguém. Mas eu tive o caso de um casal uma vez, que eles tinham. Eles já vieram congregar na igreja com uma dinâmica de casal, a experiente. experiência e tal, já viviam juntos, aquela coisa toda, e vieram congregar na igreja, se casaram e aí eles vieram perguntar para mim porque eles praticavam o coito anal, gostavam e tal, e o que eu achava.
E eu lembro que eu falei para eles, eu falei assim, olha, eu é, mostrei para eles aqui, mostrei para eles o texto, falei, ó, o apóstolo Paulo disse isso aqui. Agora, eu não vou me meter na vida íntima de vocês. Isso é uma questão da consciência de vocês, da cabeça de vocês, entende? Porque eu imagino a minha responsabilidade se eu chego no camarada e falo assim, é pecado, não faz, entende? Se isso não for uma consciência que nasceu no coração dele pela ação do Espírito Santo e for só uma imposição religiosa minha, ou ele olhar para mim e falar, meu pastor disse que eu não posso fazer, o que vai acontecer? Isso pode gerar um desdobramento amanhã de um rompimento do casal, alguém, um dos dois ir buscar essa satisfação do desejo fora. Então, até para a pessoa observar algumas questões de ordem doutrinária, olhando para a Bíblia, ela vai primeiro ter que se resolver, não é meu papel ficar resolvendo E o isso. que você está falando é tão especial e é tão importante porque as pessoas esquecem que elas têm um acesso direto a Sim. quem vai trazer esse consentimento ou não, a quem vai conversar com você, a quem vai dizer, cara, não faça, ou Ah, fique em paz. É essa coisa de tirar da bolha, você não ah, precisa de alguém para te dizer. ah. Quando Então, você pergunta, é melhor que você nem faça, é, porque é, você está em dúvida, é, cara. Você precisa ter clareza no que você vive, no que você escolhe, no que você quer fazer. A relação com Deus ela precisa ser clara. Se eu preciso perguntar para alguém se eu tenho que fazer algo, é que eu não tenho que fazer, porque assim, é, pra mim tem que estar claro, cara, essa relação, as pessoas estão perdendo, você concorda? aham, Essa coisa direta com Deus de, pô, cara, eu não me sinto confortável diante da presença de Deus fazendo sexo anal. Ou, cara, eu não imagino um Deus amoroso que ficaria pé da vida, eu e minha mulher felizaço, se curtindo, tendo aham. sexo anal. Eu não vejo um Deus É, me tratar desse jeito. o- Então, quando eu preciso de alguém, eu entro dentro de uma bolha. Quando eu olho para minha relação com Deus e falo, poxa, Deus não se agrada disso, e eu, cara, eu vou ficar em paz, eu não preciso disso, porque até porque tem várias coisas muito melhor que sexo anal. Tem muitas coisas muito melhor na troca humana, na aham. sexualidade, que sexo anal. Então, quando você tem essa dúvida, na minha opinião, é porque sua relação com Deus precisa ter um ajustezinho aí. Uma coisa que ajuda a gente a entender isso é o seguinte, é você entender qual que é a origem da moral. Por que que a moral surge? É, alguém como o apóstolo Paulo precisa entrar nesse mérito? Aí você vai olhando para a própria escritura, né? Você vai vendo que várias das instruções acerca da moral, elas tinham um fundamento na experiência. Então, por que que é tão fácil para alguém como Paulo dizer, olha, isso aí é contra a natureza, é pecado? Porque naquela época, sem a ciência médica, sem proctologistas, sem a possibilidade de uma cirurgia de reconstrução, de um tratamento contra a hemorroida, na prática, o coito anal produzia na sociedade muitos problemas de saúde, entende? Não, eles não tinham a mesma tecnologia que nós temos para higiene, Sim. entende? Então, era, era muito fácil dizer e afirmar, A- isso aqui é pecado, Até a mulher que, porque as que, que consequências... menstruava também antigamente era, Sim, era mais. sim. Hoje não, hoje tem camisinha, hoje tem. Por que que a menstruação era considerada uma impureza? Porque eles não tinham os recursos que nós Higiênicos. temos de higiene. Então, então assim, qual que era o recurso que eles possuíam? Dizer assim, ó, é pecado, isso aí Trapo de imundícia. é imundo, é impuro, entende? Sim, sim. Ah, muito legal, Thiago. Eu vou fazer um mexão aqui de um produto. Queria saber se você já tomou algo desse tipo. Esse aqui é o Safeman. Esse produto foi uma das coisas que melhoraram muito a minha performance, porque a gente está chegando aos 46 anos e assim, a tendência da Ah, pode falar a virilidade, verdade. virilidade Você não tem masculina mais 18 anos, não é tem mais 18 anos. normal. E esse produto, essa fórmula aqui, ela é exclusiva. Quando você preenche aí o seu formulário, chega na sua casa no seu nome e com todas as características que você precisa, componentes. Se chama Safe. Tem para homens e tem para mulheres. Melhora a libido e melhora a ereção masculina. Thiago, na época da minha solteirice, se liga só, eu tomava muito Viagra, mas era muito. E o Viagra, ele não melhora a libido. Ele só deixa o teu pênis, Aham. tipo,
duraço, ereto, mas sem aquele prazer, sem aquele sabor Ah, gostoso de ir pra cama. você sabe que o meu avô, Ah, por parte de pai, ele faleceu devido ao uso do Viagra. tem muita gente. O uso indevido do Viagra traz. Me dava uma dor de cabeça, ficava com as orelhas vermelhas, era tenso. E esse produto aqui é uma fórmula natural, personalizada e deixa pelo menos comigo funciona desse jeito. Eu fico com o pênis parecendo aqueles garotos de 18 anos, sabe? Batendo no umbigo, tá ligado? Então, esse é o Safe One, tem para mulheres e tem para homens também. É o Safe Woman e o Safe Man. Então, assim, vou deixar aqui o link aqui no vídeo e você pode ter aí na sua casa em qualquer lugar do Brasil. Mas voltando aqui pro nosso programa, o que é o amor? O amor é um compromisso indissolúvel de. Você está dizendo amor entre homem e mulher? Fala o que é amor, O amor, genérico, amor genérico. o amor é, num conceito mais elevado, o amor é. Deus é amor, né? O amor não é Deus, Deus é amor. Legal. Isso significa que nós, para entendermos o amor, precisamos entender Deus. Entendemos o amor a partir de Deus e não Deus a partir do amor, que é um erro muito comum atualmente, né? As pessoas confundem muito, né? As pessoas elas jogam essa relação de amor conjugal para o amor de Deus. Qual a diferença do amor conjugal e o amor de Deus? Isso, para nós que falamos português, é difícil de entender, porque para nós amor é uma palavra só. Mas o Novo Testamento foi escrito, na sua maior parte, na língua grega, né? E a língua grega tem várias palavras que nós traduzimos para o português como amor. Então, quando se referia ao amor homem e mulher, o amor da conjugalidade, se utilizava o termo eros, né? Que tem a ver com da onde vem o erotismo, a erotização, né? E agora, quando se referia ao amor transcendental, ao amor de Deus, é o ágape, que é o Sim. amor autossacrificial, o amor que dá sem exigir nada em troca. Isso falando de uma forma simplificada. Mas o casamento, ele é, de uma certa forma, ele é quase que a junção de todos esses amores. Porque no casamento você tem o eros, você tem o ágape, você tem o filéu, que é a palavra grega para amizade, a storge, você tem vários conceitos de amor envolvidos no casamento. Você acredita que casamento vai ser a escolha mais difícil e mais importante que a pessoa vai tomar na vida? Você vê dessa forma ou só eu que vejo assim? Não, isso é muito forte, inclusive quando você olha para, no meu caso, quando a gente olha para a escritura, ah, um dos principais, uma das principais ideias que a pessoa tem que ter quando ela decide se tornar crente em Jesus Cristo, né? É a ideia de que Deus é criador. E se Deus é criador, é o criador quem diz a criatura quem a criatura é. Então, se eu sou criatura, eu não posso ser autodeterminado. Se eu sou criatura, aquele que me criou é que me determinou. Que eu fosse como eu sou, que eu vivesse como eu tenho que viver. Então, o que é muito interessante é que na narrativa bíblica, lá em Gênesis, quando Deus fala sobre o homem e a mulher, né, ele diz assim, trazendo para o português, né, ele diz, eu fiz o macho e a fêmea, né, eu fiz Adão e Eva, e os termos no hebraico significa eu fiz o macho e a fêmea, um humano eu fiz. Então é como se Deus dissesse assim, olha, o humano é a junção dessas duas partes. O homem e a mulher, quando se unem, se tornam nossa carne. Então isso é o humano na sua plenitude. E muito interessante isso. Isso é tão profundo, tão sagrado, tão divino, que eu não vejo o único momento na vida de um casal que eu sinto que você consegue viver isso 100% é na hora que você penetra, é na hora que você entrega a sua alma, é na hora que você tá ali de verdade, você entra dentro um do outro e aquilo é tão profundo quando você tá ali de verdade, quando você sabe que é um ser humano, quando não é só uma vulva, quando não é só um pênis, quando é uma mulher, quando é um homem, e quando você conecta essa energia masculina e feminina, é tão sagrado, é tão puro. Eu costumo dizer que ali é o melhor lugar do mundo, é um grande presente de Deus, e as pessoas não olham para a sexualidade dessa forma. É um desperdício, porque É assim um desperdício. ali é um
é um alívio, é um presente, É, é uma conexão. Então, enquanto as pessoas não olharem para a sexualidade dessa forma e olhar só como um pedaço de carne ou como um prazer banal, elas não vão experimentar o que é uma sexualidade saudável, bem vivida, porque é muito prazeroso, cara. É o único momento que é para você se devotar a alguém e entrar dentro, você entra é. dentro. O apóstolo Paulo diz que os dois se tornam um só espírito, né? Lá no Gênesis vai dizer que os dois se tornarão uma só carne, mas no Novo Testamento Um só um só espírito, espírito. uma É como só. se é uma conexão espiritual, pneumática, né? É engraçado que a palavra espírito no grego é pneuma, né? Da onde vem pneumático, né? Então a junção carnal ela tem essa questão do pneumático, porque tem a fricção, tem o contato físico, tem o entra e sai, né, do coito, mas também tem essa questão de energia emocional, psíquica, espiritual, né? Por isso que a gente tem que Tudo. olhar para a sexualidade diferente. E eu fico putaço porque as pessoas, quando vai falar de sexualidade na internet, na vida, na igreja, na comunidade, seja em qualquer lugar, sempre fica assim. E foi a vida inteira assim, sempre varrendo para debaixo da peito, sempre escondendo suas emoções, seus intentos, seus desejos, suas pulsões. E aí o que acontece? Quando você olha para a sociedade, a maioria das pessoas elas caem nessa área. Ou elas traem, ou elas ficam viciadas em pornografia, na masturbação, ou elas não dão conta de ter um autocontrole, um autodomínio, de saber onde colocar o seu prazer, canalizar o prazer, sabe? Essa coisa que eu falei, ó. Eu tenho a minha pulsão, o meu instinto, a natureza masculina, acordo com tesão. É um tesão que não tem nome. Mas o que é que eu faço? Eu tenho consciência. Eu não sou um animal. Eu pego esse tesão e começo a dar nome, dar prazer. O nome do meu tesão se chama Dr. André Jório. Então eu canalizo esse meu tesão e ele vira uma satisfação muito diferente. Ele tem gosto, ele tem sabor. Lembra que eu falei aqui, falando do Viagra? O Viagra ele me tirava o gosto, porque ele ficava só um pau duro, né? Ele não traz uma libido. Então a gente tem que aprender a trabalhar a nossa libido, a canalizar o nosso tesão, saca? Aham. Ó, fazer o seguinte. Vamos abrir a caixinha da oficina do Jal? Bora? Eu abri ela hoje lá no nosso Instagram Aham. e eu quero que você me ajude a responder algumas aqui. Vixe, tá bom. Topa? São Vamos bem tentar. diferentes das perguntas que tem lá no teu Eu canal. faço, eu imagino. Hã? Vamos, ó, eu vou abrir aqui para você em Aham. tempo real. Aham. Não preparei nada, beleza? Show. Vai ser assim, aleatório. Vamos lá. Bem aleatório, porque eu falei, não vou preparar nada, porque a gente vai estar ao vivo ali. Vamos lá, Vambora. vamos embora. Produtor, tem quanto tempo de programa aí? 33 minutos. Porra, 33 minutos de programa. É, metade agora. Depois a gente vai pra intimidade do homem. Vamos lá. O que fazer com um casamento sem amor, sem sexo, sem atração? A primeira pergunta, vê? Aham. Sem atração, onde não existe mais atenção. Tá. É, é difícil responder questões complexas de maneira simples, né? E porque Em se 15 casa. segundos, em 30 segundos. Assim, o mais fácil seria responder o seguinte: descarta e começa outro. Nós vivemos tempos de amor líquido, né? De Sim. sociedade líquida e tal. Então é como um celular que você. Não está funcionando, a memória acabou, não está me atendendo mais, eu vou descartar. Agora, com certeza esse casamento não chegou nesse ponto por conta de uma só das suas partes, né? Ó, sem amor, sem sexo, sem atração, onde não existe atenção. Eu acho que É, tem que é, começar por aqui, pastor. é. Ó, atenção. É o que falta com tudo. E, assim, precisa ter diálogo, precisa conversar, precisam se entender. Tudo é uma questão de intencionalidade, sabe? Existe uma coisa que a gente fala aqui sempre, que é, todo mundo fala, olha, comunicação, precisa de comunicação. Cara, não é só comunicação, precisa a intencionalidade e o interesse. Qual o interesse que esse casal tem? Vocês têm interesse de estar junto? É interessante para vocês continuarem juntos, estar juntos, então tem caminhos. Aí tem a conexão, aí Sim, tem a sim, sim. comunicação, aí tem que criar uma rotina boa, E uma assim, série peçam de ajuda, né? fatores. Peçam ajuda, porque Exato. tem gente que é muito Ir num capaz de ajudar. psicólogo, Sim, sim, tal, sim, né? Um sim, sim. sexólogo, Sim, etc. sim, sim. Peçam ajuda, peçam ajuda. Legal. Uma coisa legal, observa um casal sadio que vocês admirem, pessoas da confiança de vocês, sadias, com um casamento legal.
que têm uma vida admirável e peçam ajuda. Boa. Eu acho É isso isso. muito importante. Às vezes é melhor do que um Já te profissional. ajudaram dessa forma? Já. Olha aí, é experiência própria. Agora sim, como explicar? Essa aqui é muito boa. Isso aqui é o clitóris, tá, gente? Ó. Como explicar para o homem que só tem um orgasmo com o estímulo do clitóris? Tipo, a mulher, o homem acha que é só na penetração ali, mas ela tem vergonha. Aquela coisa de não poder falar sobre sexualidade, né, Aham. e tal. Como é que eu falo para ele? Olha, amorzão, você precisa tocar mais no meu Não clitóris. você estava me falando do vídeo que você fez que muitos caras A não sabem entrevista aqui onde na fica cidade. não sabem onde fica o clitóris. Manda o vídeo, manda o vídeo. Manda o vídeo, ó, É, é, toca no é. clitóris. Uma coisa legal que uma vez eu conversando com os meus filhos, né? Eu tenho 2 meninos e uma menina. Conversando com os meninos, são mais velhos, né? Uma vez eu comentei com eles que muita gente não sabe disso, que quando o bebê está no ventre da mãe, é um feto, Certo. a mesma estrutura orgânica que vai formar o pênis, no caso de um menino, é a estrutura do clitóris. É como se o clitóris. Ah, você sabe Sim, disso sim, melhor do sim, que eu, sim, porque sim. vocês falam disso direto. Aí O vai lá. clitóris é um pênis pequenininho que não Exato. recebeu a descarga hormonal e por isso não se tornou um Aqui, pênis ó, grande. tá vendo? Esse é o clitóris. Essa é a ponta Exatamente. do iceberg. Mas aqui, todas essas estruturas, ela dá prazer. Você, homem que está assistindo, que nunca tocou no clitóris, é a tua hora. Todos esses pontos aqui, não é só a ponta do iceberg, o grelhinho que se fala por aí no popular, não é só no grelhinho que tem prazer. Todos esses lugares aqui tem prazer. Por isso que o toque, a massagem lateral, vai dar muito prazer. Porque a mulher precisa de sangue bobeando aqui. Isso aqui, ó, enche tudo de sangue, ela fica cheia de tesão. São 10 mil terminações nervosas É de muito mais puro prazer. intenso do que no homem, Muito mais inclusive. intenso. Eu tava falando pra você aqui nos bastidores, né? O homem para ficar duro, ele precisa de 90 mais ou menos ml de sangue. A mulher precisa de 300 e poucos ml de sangue para o Eu não clitóris. sabia disso. Para o Essa clitóris. informação eu aprendi aqui, antes de começar Coisa o boa. programa. Bom, é por isso que as preliminares, tocar, fazer oral para quem gosta, para quem não tem Aí, nojo. você vê, olha só, olha como é interessante, né? Por isso que é importante a informação, né? Então, assim, eu não sabia essa questão da quantidade de sangue, quantidade de ml, 90 ml para deixar um pênis ereto, 300 ml para deixar a mulher a ponto de bala, né? Do jeito que todo marido gosta. Eu não tinha essa informação, não conhecia. Aprendi Exato. isso aqui hoje. E aí a gente tem aquela cultura ainda, né, enraizada de que acha que é só É, penetrar no é canal muito vaginal. triste isso, muito triste. Não, e a maioria das mulheres só tem orgasmo aqui, tocando no clitóris, passando pelo clitóris. Quando sua mulher se tocar enquanto você penetra no clitóris, ajuda, coloca sua mão junto, deixa ela tocar, porque ela tá ali movimentando, jogando sangue para que ela tenha muito mais prazer. E eu vou falar uma coisa para você, homem que está assistindo aqui no YouTube, aqui assistindo nosso canal. Cara, não existe limite para o prazer. Não existe limite. Se você souber explorar o seu corpo, o corpo de uma mulher, são áreas erógenas em toda parte. Se a gente trabalhar as questões cognitivas, todas as questões sensoriais, auditivas, não existe limite para o prazer. Tá certo? Vamos responder mais uma caixinha aqui? Bora? E a gente está indo para a segunda parte aqui e a gente vai entrar na tua intimidade aí, hein, cara. Bora? Vambora. Mais uma pergunta aqui. Cara, tem gente perguntando, não tem? Aham, bastante. Vamos lá. Essa eu vou deixar para perguntar lá, mas é muita pergunta aqui. Aqui é boa. É normal se excitar com qualquer cena de sexo? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Até, inclusive, uma das recomendações, né? Agora falando como pastor, né? Uma das Tá. recomendações para que um discípulo de Cristo, uma pessoa que quer viver a sua fé cristã de forma inteira, coerente, uma das recomendações é cuidar do que vê. Né? Jesus ensinou isso. Jesus disse que ah, é como se os olhos fossem uma janela, né? Por onde você abastece o seu imaginário. Né? Então ele diz que se a luz que há em ti, se o teu olhar for trevas, que grandes trevas serão. Né? Então tem que tomar cuidado com o que olha assim. Isso aí, tá certo. Né? Se os seus olhos foram bons, todo o teu Todo corpo o teu será corpo bom. será bom. Né? Se os seus olhos forem maus, todo Todo o o teu teu corpo corpo será será mal. mal. Agora aqui, ó, já vou começar a partir para a segunda parte, que eu vou fazer algumas perguntas mais íntimas para você. Tem uma questão aí sobre essa questão do olhar, né?
Certo. que é uma coisa que a gente, muitas pessoas não prestam atenção. E muitas famílias não cuidam da infância dos filhos, tomando cuidado com o que assistem na frente das crianças. É muito Verdade. importante preservar. Não namorar também, não fazer sexo na frente das Sim, crianças sim, também sim, é sim, muito também importante. é muito Você pode importante. zelar pelo carinho, pelo beijo, Sim, pelo lógico, namoro, falar que é lógico, namorado lógico, e tal. lógico, Isso é lógico. legal, é Isso é saudável. legal, é Isso saudável, é até sim. educação sexual, tá? Sim, Você precisa mostrar para seus filhos ali que tem uma namorada e um namorado ali. sim, sim, Mas sexo em si, evite, né? Não é sim, saudável. sim. Agora, a gente vai para a segunda parte aqui, mas eu vou começar com a da caixinha, para a gente partir para as perguntas mais íntimas para você. No oral, a mulher precisa chupar até o homem gozar? Ah, isso é uma coisa muito pessoal, né? De cada um, né? Vai de dia, né? Oi? Vai de dia, né? Vai da Tem dias que pessoa, sim, né? tem dias que não, né? Ah, Depende do dia, porque o sexo não é todo dia igual, né? sim, O com sexo é todo certeza. dia igual, não pode Não. ser igual. Tem dias que é só beijo, tem dias que é só toque, é isso. Aham. Vai de pessoa para pessoa. Bora, agora vamos para as perguntas aqui que eu separei para você. Ixi. O que é uma mulher boa de cama? É uma mulher que fica à vontade. Consegue É, relaxar, né? fica à vontade. E o que é um homem bom de cama? Eu acho que é um homem preocupado com a mulher. É o cara, eu falo muito isso quando eu converso sobre esse assunto, né? Que quando o homem é um menino, é um garoto, ele gosta mais de sexo do que de mulher. Quando ele vira homem de verdade, ele passa a gostar mais da mulher do que do sexo. É isso aí. Ele fica mais interessado na mulher em si. Ele vai descobrindo como é bom ele perceber que ele agrada a mulher dele. O ser humano é mais importante que o É, sexo. Quando exatamente. alguém está colocando o sexo na frente do ser humano, esquece. Ele não está te vendo, ou ela não está te Ele tá vendo. fazendo da outra pessoa uma coisa, Um um objeto, a gente falou objeto. sobre isso, É. um pedaço, né? Mas vamos lá, segunda pergunta aqui. Já usou algum tipo de massageador, vibrador? Nunca usei. Nunca usou? E não é falso moralismo, não. Se eu te dar de presente um, você Você vai usar. sabe que a gente estava aqui, eu estava te perguntando, estava comentando contigo que eu estava até desconfortável, não desconfortável no sentido de incomodado, mas no sentido de que eu não tenho familiaridade com os objetos. Eu faço tudo à moda antiga. Não, mas a gente pode te ajudar. Se você É, quiser, eu tô aqui para te ajudar. Te mando um de presente para sua casa aí. tá bom. Já fez sexo sem vontade? Eu não, mas acho que a minha mulher já fez algumas Mas vezes. você não, você nunca quis Sem assim, sabe? vontade. Tava meio sem vontade ali e tal. Ah, mas, cara, não sei se acaba rolando sem vontade. A vontade vem. É? É, eu acho que sim. É isso. Você prefere depilada, aparada ou mais selvagem? Cara, eu acho Esse é o que. primeiro pastor aqui. É, Olha que loucura, Caio. Próximo ah, é você aqui no programa. ah, eu gosto da minha mulher do jeito que ela tiver. Sério, Você gosta dela, né? eu gosto dela há muitos anos já. É Do isso. jeito que ela tiver pra mim, tá perfeito. Já ganhou ela aí, ó. Vamos quebrar um pouquinho aqui. Qual o maior inimigo do homem? Bom, o homem tem dois inimigos principais, um interno e um externo, né? E o interno é o ego, é a projeção que ele tem dele mesmo, né? Essa autoimagem distorcida que é o primeiro inimigo a ser vencido, né? E é o inimigo pelo qual o segundo inimigo chega na gente, que é o diabo, Satanás, o adversário, né? E eles gostam de trabalhar em conjunto, esse que é o problema. Mas a gente vai, com o tempo, a gente vai aprendendo a vencer, a controlar isso. E o que é Deus para você? Deus, para mim, é meu pai. Eu tenho essa relação com Deus de pai, né? Deus, para mim, é meu pai, mas Deus, para mim, é a expressão exata do que é a vida, o bem, o amor, a bondade, a criatividade, a alegria. Eu tenho aprendido a desenvolver satisfação em Deus, sabe? Para mim hoje meu relacionamento com Deus não é mais um relacionamento religioso. Eu acho que a religião tem um papel no princípio de ser uma espécie de guia, né?
mas é que nem quando você começa a andar de bicicleta e você precisa das rodinhas, ou de alguém te apoiando ali, né? Ninguém aprende a andar, pelo menos ninguém comum, né? Tem gente que é fora do comum, mas ninguém comum aprende a andar de bicicleta sozinho. Então você precisa de alguém para te guiar, para te puxar e tal, umas rodinhas. Eu acho que a religião institucionalizada cumpre esse papel. Mas chega um momento da sua vida que você vai vivendo as experiências e você vai descobrindo como fazer, como andar de bicicleta, e depois como andar sem as mãos, e depois como ficar de pé no cano da bicicleta, que eu, quando era moleque, eu conseguia, hoje eu já não consigo mais. Então, com Deus é a mesma coisa. Você tem. É muito parecido, tem um texto na Bíblia do profeta Ezequiel que ele fala que no começo ele estava com as águas nos artelhos e depois, quando ele viu, ele estava totalmente à deriva nas águas, né? Então tem muito a ver com isso. Legal. Você vai conhecendo a Deus, tendo as suas experiências, até o momento em que você percebe que aquilo é tão grande que você só te resta boiar e ficar à deriva. Massa. Se tu tem três filhos lá, né? Tenho. E já estão O amadurecendo e Lucas tal. tem 19, o Vitor tem 17 e a Mariana tem 7. Se eles escolhessem alguém para casar hoje e falar, pai, vou sair de casa, vou casar, quero casar, qual o conselho que você daria? Tem que ser uma pessoa que você confie no caráter e que que seja divertido, Seja leve. seja leve. Assim, eu tenho 45 anos, eu tenho 23 anos de casado. E a coisa mais legal que a gente tem em casa e que eu sempre converso com os meus filhos sobre isso, eu falo para eles assim, olha, é só vocês verem como é que eu e sua mãe a gente se trata aqui em casa, né? Não estou dizendo que não existem rusgas ou desentendimentos, isso daí existe com Claro. qualquer relação a dois, de qualquer nível, qualquer modelo ou sistema, mas você precisa aprender a se divertir junto. Por exemplo, ontem estava em casa à tarde, aí eu falei para ela assim, eu falei para ela assim, ó, eu tenho que fazer um negócio que eu não estou afim de fazer, mas você vai comigo? Aí ela falou, o que que é? Eu falei, eu preciso ir assistir o filme Deixados para Trás, que eu sei que é uma porcaria. Opa, desculpa aí quem gosta. Mas eu tenho que assistir, porque eu vou ter que comentar isso no meu É, canal e quando você tal. fala que é ruim, as pessoas também assistem, sabia? É, Não. Mas assim, não é que é ruim por conta da história. É que o filme é ruim mesmo, ele podia ser um filme melhor. Ele sim, podia ter o mesmo enredo, o mesmo roteiro. Porque a série de livros, embora eu não tenha a concordância teológica com a visão que eles têm sobre a escatologia e tal, mas os livros são muito divertidos, né? E eu achei que o filme podia ser mais divertido. E o filme foi muito mais doutrinário do que divertido. Mas aí eu cheguei para ele e falei assim: vamos junto. Aí a gente foi junto, ficamos vendo o filme, e um tirando sarro do filme para o outro. E aí tinha um pessoal mais crente à moda antiga perto da gente, que parecia que estava no culto, ficava dando glória a Deus no filme. é, Aí nós ficamos rindo dos irmãos também e tal. Então a gente se acabam se diverte. A divertindo. gente se diverte, tem que saber se divertir. Agora, o que o Thiago tem, pastor Thiago, Thiago Santana, tem, que ele, na sua essência, que ele fala, "Ah, isso aqui é o que tem de especial em mim, que eu doaria para alguém." Que tem de especial em mim que eu doaria para alguém. Eu tenho uma característica que eu percebo que é muito útil para outras pessoas, que várias pessoas me dão esse feedback, que eu tenho uma habilidade, paciência para ouvir. Muita gente às vezes fala para mim, nossa, eu não tenho a tua paciência para ouvir. Eu tenho uma paciência para ouvir. Eu acho que isso é útil. Talvez seja a minha principal característica, é paciência para ouvir. Hoje, né? Nem sempre foi assim. Hoje eu tenho essa paciência Legal demais. para ouvir, para escutar. Agora, para tirar 10 e para chegar em casa e ganhar o, ganhar uma noite de amor da patroa. O que sua esposa tem que te atrai, assim, que te fala, uau, nossa, essa mulher me deixa louco, me tira o fôlego, que mulherão da... Isso daí eu posso falar que eu falo para ela desde sempre, assim, né? As sardas. Até ontem a gente foi numa loja de cosméticos, né? E eu falei para ela assim, ó, Você tem uma tara nas sardas. tinha uma propaganda, e aí eu falei para ela assim, ó lá, o modelo tem sardas, né? E eu falo para ela que hoje os filtros, né? Os filtros têm sardas, né?
filtros de Instagram e tal. E a minha esposa, ela é ruiva natural, e ela tem sardas, tem um olhar assim, ela é neta de índio, né? Então ela tem uma beleza Exótica. exótica dela e tal, as sardas. Eu sempre falei isso pra ela. E nunca tire essa, Amo né? aquelas sardas, Nunca aquele tire essa. cabelo ruivo. O que vocês fazem lá para fazer um programa diferente? Ah, a gente costuma. Tem uma coisa que a gente gosta muito assim, é de ficar à toa, né? De assistir um filme, uma série, comer um negócio junto, nada muito além disso não. Tem uma coisa legal que a gente comenta até com os meninos e tal, quando teve essa onda da pandemia, que todo mundo ficou dentro de casa, como pastor, eu tive que lidar com muita gente que teve problemas. Pessoas com crise de ansiedade, pessoas com depressão, eu tive que lidar com é, casais que decidiram não estar mais casados durante esse período. Mas para mim, para minha mulher, para os meus filhos, foi um período excelente. No sentido da gente ficar junto Conexão, dentro de unidade. casa, ficar junto. é, Nós tínhamos instrumentos, aí começamos a tocar juntos e tal. Meu filho o do meio, o Vitor, no meio da pandemia, um dia eu estou ouvindo um violão. Quando eu cheguei perto, eu falei: "Você está tocando violão?" Aí ele, só que ele estava tocando muito bem. Aí eu falei: "Como é que você aprendeu?" "Ah, pai, não tenho o que fazer, fiquei aprendendo aqui no YouTube." Boa. Então, pra gente foi legal ficar junto. A gente gosta de ficar junto. Legal. Tiago, para a gente encerrar aqui o programa, se você tivesse uma última mensagem para falar para a galera, uma mensagem de vida, de esperança, o que é que você falaria para as pessoas que estão te assistindo hoje? Eu diria que no meio de tantas coisas que nós vivemos hoje, tanta dissonância, né? São tantas vozes no mundo, tantas ideias, tantos conceitos, tantas pessoas dizendo o que você deve fazer, como você deve viver o tempo inteiro na internet e na vida de modo geral, as ideologias, a política, as opiniões. Acho que nada disso já, já, já teve com um volume tão alto como hoje, né? E que dentre todas as vozes, só tem uma voz que importa, que é a voz de Cristo, que Jesus Cristo, ele é a verdade. Isso significa que ele é a exata expressão da realidade. Ele tem todas as respostas, ele é a, a melhor referência para a vida de qualquer ser humano. Essa coisa para mim mais importante. De todas as mensagens que eu poderia passar para alguém, se eu tivesse a chance de dizer uma única coisa, eu diria: olhe para Jesus Cristo, olhe para a sua vida, a sua mensagem, para o seu legado, para o seu evangelho e encontre nisso as respostas que você precisa. É isso aí. E da minha parte, eu quero agradecer o Thiago, contribuiu muito com o nosso programa, com o nosso canal. É o primeiro programa Oficina do Jal. Eu fico lisonjeado de estar participando do primeiro. É muito legal, cara. Assim, eu tô muito feliz de ter você aqui também. Assim, Eu estava lembrando em casa, quando eu estava me trocando, lembrando de quando a gente se conheceu, porque você veio num culto de jovens e tal, e aí nós fomos em alguma praia, algum lugar, e aí depois na volta a gente ficou num ponto de ônibus ali na Conselheiro Nebias, em frente ao Hospital dos Estivadores, que era um restaurante ali, sim, Del Rey, se eu não me engano. E a gente ficou ali no ponto e você ficou me contando a tua história, de onde você estava vindo, como é sim. que era lá onde você me contou que onde você morava não tinha nem Não chuveiro. tinha Eu lembro banheiro, não dessa tinha chuveiro. conversa aí. Del Rey nem existe mais, a gente tá aqui, ó. Só que você sempre foi um cara comunicativo, amigo, interessado nas pessoas, e isso você foi se desenvolvendo, até chegar nesse fenômeno que é agora nas redes sociais. É muito legal ver isso, É muito já. gostoso ouvir isso de você também, porque me conhece todo o trajeto quando eu cheguei aqui com 18 anos em Santos, assim, com todas as dificuldades. Mas realmente eu tô com o mesmo interesse que eu tava lá. O programa é feito para as pessoas também abrirem o entendimento ou receberem pessoas como você, conhecimento como o seu, porque eu acho que é isso que faz a gente girar de forma saudável, né? Existe tanta solidão, tanta gente sozinha, tanta gente sem informação ainda, por mais que a gente viva na era da informação, mas é tanta informação desencontrada
que a gente tem todo o cuidado aqui para trazer pessoas aqui para que você possa evoluir, crescer. E eu quero agradecer demais, assim, Thiago, porque foi útil, foi prazeroso. E a gente vai gravar, vai voltar aqui, quem sabe com a sua esposa aqui, mais vezes, tá? Ó, esse Legal, é show de o bola. Oficina do Jal. Se prepare para os próximos programas, vem muita coisa legal aí. Espero que você ative aí teu sininho, que você comente e que você compartilhe para os seus amigos aí, que vem um programa de qualidade para falar de saúde, autoestima, sexualidade, Deus e tudo que interessa nessa vida. Tá bom? Um beijo para todos vocês.